Dia de lutas e dias de glória. São tantas mudanças, tantas coisas acontecendo que fica cada dia mais difícil de enxergar a vitória. E parafraseando um texto de Aymara Maia, que diz o seguinte: as bolhas e os calos nos pés da bailarina são os que nos ensinam que aprender a viver é a arte de continuar, de perseverar no aprendizado, de saber voar. Então, é com muito carinho que eu recebo nessa noite atriz, bailarina, coreógrafa, diretora, que eu conheci nos palcos ao som de Maria da Vila Matilde. Verdade, né? Antes do palco, né, Karine Bittencourt, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Se apresente aí para que o pessoal possa te conhecer um pouquinho mais. Fala um pouquinho de você para a gente aí. Nossa, esse texto que você falou é lindo demais, assim. Eu me identifiquei muito. Meu nome é Karine, eu tenho 32 anos, eu sou bailarina, artista, professora, coreógrafa. Tenho um marido maravilhoso, que é o Cedric, a minha mãe, a Cláudia, que é um berço mais do que a vida, mas que me trouxe a dança também. Meu pai, que é uma figura que se parece muito comigo, que é o Nilson, e meu irmão Lucas, e sou uma pessoa que me considero muito abençoada, rodeada de outras pessoas incríveis, assim. Então, que inclusive estão muitas aqui. E eu sou essa pessoa, assim, muito essa figura mesmo que cruza com seu texto da perseverança, né, da persistência, de não desistir, e é isso, estamos aqui para isso. Muito bom, Rani, muito bom. E na sua casa, como que é? É você, o marido? Como que é a movimentação, a rotina de casa aí? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu e o Cedric, somos eu e o Cedric em casa, né? Nós somos capricornianos e, como bons capricornianos, muito trabalhadores mesmo. A gente gosta do que a gente faz, a gente trabalha muito. E ele trabalha com ginástica artística e eu com dança, né? Ele também trabalha com dança. E eu acho que a quarentena foi um choque muito grande para nós, que enquanto movedores de cultura e de esporte, ficamos trancafiados por muito mais tempo, né? Somos os últimos a começar a retornar. Então, para a gente foi um baque muito duro, assim, pensar que os nossos objetivos, né? Assim, eu sou uma pessoa que trabalha muito com objetivos, né? E aí lá no começo do ano a gente traça tudo e vem a quarentena e pum, fala que você não vai fazer nada, você não vai fazer nada disso. Então, eu acho que o desafio inicial foi essa coisa de perder o controle total mesmo, de ver que a gente é muito vulnerável, né? Todo mundo, mas assim, eu acho que essa coisa do trabalho pegou muito pra mim, bastante. E hoje vocês vivem da dança. Como que é aí a rotina? Como que é a vida de vocês aí a respeito disso? Então, eu vivo da dança. Eu vivo da dança, assim, há muitos e muitos anos. Eu, apesar de ter passeado por outros estudos, né? Tem gente que acho que eu até invento, mas não, gente. Eu fiz um período de odontologia. Não me perguntem muita coisa. Eu me formei em nutrição, mas sempre ali o meu caminho sempre foi a dança, né? Então é algo que eu nunca deixei de estudar, deixei de estar, né? E aí eu, graças a Deus, vivo até a quarentena acontecer, né? Vivia muito bem da dança.
era o meu sustento. E aí a gente teve que se reinventar, né? Assim como o Cedric também vivendo de esporte, a gente ficou desempregado, total. Então a gente teve que criar outras situações assim pra gente, de emprego, pra gente poder viver bem. Precisamos de muita ajuda, sabe? Então a gente estava vivendo num apartamento muito legal lá no centro, daí a gente não conseguia mais pagar o aluguel, por exemplo, e aí a gente recebeu um super acolhimento aqui recebi do meu sogro, né? E a gente está num apartamento que ele arrumou pra gente. Então, assim, foram coisas acontecendo que eu não esperava nunca, em nenhum momento, porque sempre deu muito certo minha vida na dança. Uhum. Assim. Eu batalho muito, assim, estudo muito e tal. Mas é isso, assim, o Cedric, assim, a sorte é que ele tem um emprego à distância, que é com o Comitê Olímpico Brasileiro de Ginástica, que é o que estava ajudando mais a gente. E, então, agora, nesse momento aí, antes de agora, a gente já reabriu, né? Começamos a reabrir as coisas. Eu estava trabalhando num café com a minha mãe. Minha mãe, ela é cozinheira profissional, e lá dentro da Talentos a gente tinha já o projeto de abrir o café, e nós abrimos agora, e inclusive foi uma experiência muito legal, assim, e trabalhosa, mas a gente fazendo tudo com muito carinho pra gente poder dar nossos pulos, né? Uhum. Então, assim, reviravolta total na vida, nunca aconteceu algo desse tipo. Mas estou pronta para batalha sempre, estou pronta mesmo, assim, estamos enfrentando. Né? E como que é isso, Karina? Como que linka a odontologia, a nutrição, a dança? Como que foi isso? Me explica pra gente, como que é isso? Eu acho que assim, porque, na verdade, foi uma batalha muito grande para mim para continuar no meio da dança, né? Porque apesar de ter o berço na dança, é um campo muito difícil, muito sofrido. E meus pais se preocupavam muito comigo nesse lugar tão inseguro, né? Na visão deles na época e tudo. Então, eu acabei fazendo odonto por ter aquela velha sensação de que é uma profissão assegurada financeiramente, e logo consegui sair. E a nutrição, não, a nutrição já era algo que eu realmente me interessava. Primeiro por gostar de comer muito, mas por me interessar mesmo pelos alimentos e tudo, e pelo corpo, por tudo. Eu realmente quis estudar, até porque na época não tinha faculdade de dança aqui em Uberlândia, né? É algo mais recente, assim. Sim, o Bloco da Artes é mais novo, é o bloco mais novo da universidade. Então, tipo assim, eu acho que agregou muito. Por mais que pareça um caminho que desviou, como você disse, eles se cruzam, né? A nutrição, ela tá aí pra gente aprender a cuidar do corpo, a cuidar da saúde, e isso mudou muito, assim, a minha relação com a alimentação, que é o que eu levo pra dança, né? Então, eu acho que foi até importante, porque se não fosse esse empurrãozinho assim dos meus pais para pelo menos vivenciar outra coisa, né? Eu acho que eu talvez ficaria curiosa. E se eu passeasse por outros lugares? Então eu acabei passeando, e foi importante, mas é a dança mesmo, assim, não tem outra coisa que eu faria, não. A não ser e viver de arte. Sim, e viver de arte no Brasil, de arte é muito complexo, né? Porque eu trabalho com teatro, sou professor de teatro também, ator, e é um título que só é reconhecido como, por exemplo, ator. Ah, você é ator? Tá,
nunca te vi, aí tem que te ver num comercial, de preferência na Globo, fazendo malhação, algo do tipo, né? Se for bailarina, tem que ser no Faustão, senão você não alcançou seu sucesso. Senão as pessoas associam muito a arte a isso, a esse status, e deixa de lado, porque para nós que é artista, pelo menos eu tenho um ponto de vista sobre a arte que é o seguinte, o ápice da minha arte é eu poder sobreviver dela. Isso. Não é eu estar na Globo, não é eu estar no Faustão, não é eu estar na Record, porque a Record também está fazendo umas novelinhas agora também, né? Para bater com a Globo, enfim, não é eu estar na mídia. Mas sim, porque a arte por si só, ela te dá uma qualidade de vida que eu acredito que nenhuma profissão te dá. Falo isso porque, infelizmente, eu particularmente, eu sempre vivo a vida balançando a arte e a outra profissão. A arte e uma outra formação, a arte e um outro diploma, porque realmente tem essa questão, né, da estabilidade, né, que a gente acha estabilidade, veio a pandemia também, acabou com a estabilidade de todo mundo, né? Jogou na cara de todo mundo que não, esse negócio de estabilidade aí... Não existe, não. Não, fica fazendo plano, não sei o que tem, na hora que viu, deu março, acabou com tudo, todo mundo teve que se reinventar, teve que aprender... Mas, assim, a arte, ela por si só, ela traz uma qualidade de vida, uma forma de enxergar o mundo diferente do que as pessoas enxergam. Eu acredito que o artista é como se tivesse uma tela de desenho, onde que o artista ele enxerga essa tela, que é a vida colorida, e outras pessoas enxergam essa tela preto e branco. Né? Então, assim, o artista ele tem essa visão do mundo colorido, ele consegue enxergar esse mundo, essas dificuldades com mais graça, consegue se reinventar melhor. Com certeza. Eu estava, inclusive, conversando com um amigo esses dias, né? Que eu observo que a vida sem a dança, assim, pelo menos para mim, mas sei lá, para quem não tem esse contato com a arte, é muito árida, né? Ela é seca. E eu acho que a gente precisa, assim, da arte para molhar, para amaciar, para trazer as emoções, para trazer os sentimentos, sabe? E muitas vezes, inclusive, eu coloco os meus sentimentos para fora através da dança, das minhas criações, especialmente. E acaba resolvendo pontos pessoais através da dança. Isso é genial, sabe? E um privilégio a gente poder vivenciar essas outras coisas, né? Que a arte traz. E é muito intenso mesmo essa questão da arte. Pelo menos para mim, no início da pandemia, eu estava muito envolvido com a música, né? Graças a Deus, eu venho de um berço bem multicultural, artisticamente falando, né? Tenho os meus primos que são músicos e a minha mãe, desde pequena, minha mãe foi minha primeira professora de teatro. Na época a gente tinha escolinha de evangelização, enfim, ela aí fazia aquele teatrinho para apresentar no centro, nos lugares onde que a gente ia, e ela foi minha primeira professora de teatro, ela que plantou essa semente no meu coração. E aí o tempo foi passando, né? O brasileiro, normalmente, o menino brasileiro, ele quer ser jogador de futebol, né? Porque vai se inspirando em outras referências aí do esporte, né? Aqueles que são mais voltados para o esporte, claro. Vai se apoiando, e aí eu era bonzinho de bola também, modesta parte. E aí eu quis, durante um tempo da minha vida, jogar bola, só que quando eu descobri o trabalho... Eu falei, não, aí o trabalho se tornou o topo, e isso eu tinha, eu já trabalhava, mas quando eu descobri o trabalho, eu falo de carteira assinada. Eu trabalho desde os 12 anos. Com 17 anos eu assinei minha carteira. Com 17 anos, e aí eu larguei o futebol, que era o que eu mais amava na vida, né? Na época eu era sócio-atleta no Praia, e tinha toda uma glória com isso, né? Porque você morando num bairro, numa comunidade mais simples, né, com um contexto de pessoas simples, humilde, mais pobre, e aí você está dentro de um clube que é referência na cidade, onde que só a elite frequenta, e sendo preto, então assim, era uma época que eu estava arrebentando, estava me sentindo
tava me sentindo Ronaldinho Gaúcho de Uberlândia. Então, então acabou que eu peguei e falei, poxa, eu vou trabalhar. E aí eu fui trabalhar e desde então, aí eu voltei a fazer teatro, fiz uma peça, e aí depois eu falei, eu vou estudar o teatro. Comecei a estudar o teatro, aí logo comecei a dar aula, e aí o teatro voltou. Então era uma coisa que estava lá atrás da minha infância, né, que foi plantado pela minha mãe lá atrás, aí voltou de novo à tona, depois de velho já, e eu sou amante da arte, do teatro em si, né? Às vezes eu gosto da música também, porque, né, tem várias pessoas da minha família que música, e a música faz parte de mim, mas assim, eu falo, as pessoas falam, nossa, você toca, eu falo, não, gente, eu não toco não, eu sou um bom ator, então eu disfarço bem, eu interpreto bem o cantor. Não é que eu canto bem, é diferente, eu sou desafinado. Mas que maravilha! Você teatro e na música são coisas tão maravilhosas. Que bom você poder ser ótimo ator na música. E a música boa. E assim, a arte, a dança também, assim, eu acompanhei muito o Congado aqui em Uberlândia, né, que é uma dança folclore, assim como a capoeira também, que é uma outra dança também, que foi onde que eu tive o contato com a dança. O meu irmão, ele chegou a quase ser profissional. O meu irmão, ele era bom também, ele participou do balé de rua, na dança, no caso, né? Na dança ele era muito bom. E aí eu acompanhava, assim, mas eu na dança, assim, ainda, né, eu arriscava uns passinhos na época nas casas de show, né? Era 2. Mas, assim, no geral... do passinho, muito bom. Era um outro passinho, gente, só pra galera mais velha, tá? Não é esse passinho hoje, não, é o... Só pra velha guarda, né? Mas, Karina, falando aí desse momento aí seu com a arte e a pandemia, a tecnologia, ela contribuiu com você em algum sentido? Você soube usufruir dela ou você não investiu muito nas redes sociais? Como que foi para você? Faninho, eu acho que ia de acordo com cada momento, assim. Eu acho que no começo, como foi exigido da gente, assim, que a gente trabalhasse online, né, assim, a pandemia exigiu isso, para a gente tentar, né, dar uma continuidade. Foi um tempo curto e intenso, mas eu não sei se num sentido bom. Ele me estafou, sabe? Eu acho que todo mundo, talvez, a maioria das pessoas, assim. Eu me cansei de estar no celular, de estar no computador e, além do mais, eu sou péssima. Eu fiquei assim, meu Deus, será que vai dar certo essa live aqui? Porque eu sou assim, nossa, uma negação. Meu grupo sabe, meus alunos que estão aqui sabem das minhas tentativas falhas de tentar fazer alguma coisa, uma aula ao vivo, sabe? Eu vi sugerindo aplicativos e eu uma negação, assim. Então, eu passei por esse período, mas por obrigação mesmo, porque para mim ficou mais do que provado algo que eu já sabia, né? Que dança é estar junto, dança é contato, dança é espaço, é liberdade. A Sara e a Camila a Camila fala, o talento todo foi pra dançar, Camila, sério, uma negação. Então, eu queria mesmo era tacar fogo no celular, sinceramente. E aí, eu larguei isso de mão, assim, depois, sabe? Uhum. Eu precisava de ar. Eu precisava de outras coisas. Eu que sou uma pessoa, assim, muito da cidade, sabe? Eu gosto muito de natureza, mas eu nunca senti tanta falta. Então eu busquei alguns contatos, assim, que estavam ao meu alcance, né, nesse sentido. Então, mas aí depois eu comecei a retornar, assim, a ligações de vídeo com pessoas queridas, né, com amigos muito queridos. Quando a gente precisa resolver algum assunto importante, também optei pela chamada de vídeo. Então,
tá, foi mais por aí. Eu passei pelo online, estafei e voltei com leveza para as coisas boas, não pela obrigação, sabe? Uhum. Então, foi mais assim, minha relação com o online, ela não é muito maravilhosa não, né, Júlia? A Júlia tá, nossa, não, então, meu Deus, cara. E em casa, você longe né, durante o momento longe da tecnologia, né? Aí mais o maridão. O que você descobriu da Karine que você ainda não falou, nossa, realmente eu não tinha reparado esse meu lado, às vezes um dote aí, alguma organização, algum pensamento, ou até mesmo alguma personalidade que você ainda, né, falou, nossa, será que eu sou assim mesmo? E aí, porque quando você para, você se percebe, né? E Sim. às vezes você tá na correria, você não se percebe, né? Como que você é, como que você tá. E aí quando você para, você se percebe, às vezes, com um toquezinho aqui, com um tique ali, com uma mania de organização de lá. Como que você. O que você descobriu da Karine? Eu reforcei muitas coisas que eu venho me descobrindo e me propondo, sabe? Eu faço muito meditação. Desde o ano passado, eu entrei nessa da meditação, assim, e é viciante. Cada vez mais, assim, eu preciso mais e isso me ajuda muito no autoconhecimento, né? Então, se tornou um hábito. Com o tempo livre agora, então, melhor ainda. E a partir da meditação e a partir de observações, assim, eu descobri muitas coisas, sabe? Eu sou uma pessoa que precisa muito ficar sozinha. Muito, mesmo. Sozinha mesmo. Então, eu e o Cedric, a gente se dá muito bem mesmo. Até porque antes da gente namorar, nós éramos já melhores amigos, então a gente tem uma convivência excelente. Mas mesmo dentro dessa convivência, eu precisei muitas vezes sair. Então eu procurava algum lugarzinho da casa, ou tinha um terraço que eu fui muitas vezes para ficar sozinha, para me escutar. Meus pensamentos são muito acelerados. Então eu preciso de tempo para desenrolar fio a fio. E eu acho que eu descobri assim, eu já tinha descoberto isso, mas eu consegui desapegar muito mais, assim, do controle sobre as coisas, dos planejamentos, ou de como vai ser amanhã, ou de o que vai acontecer com o meu trabalho. Foi algo que eu desapeguei muito. Eu desapeguei de julgamentos, eu desapeguei de pessoas que não queriam estar junto, sabe? Deixar ir. Muito isso, assim, eu acho, e muito me intensificou a vontade de viver um dia de cada vez e viver o meu melhor para mim e para as pessoas que estavam compartilhando comigo desse momento. Então, eu me aprofundei em ser uma amiga melhor para quem estava nessa mesma vibração comigo, de ser uma esposa melhor, de ser uma filha melhor, assim, e é um processo de tentativa diária, né? A gente, nessa vida, eu acho que a gente não chega em lugar nenhum, assim, nunca. Então, de estar, sabe, assim, atenta. De perdoar mais também, sabe? Eu acho que a quarentena deixa a gente muito aflorada, sentimentos, assim, muito fortes, sabe? A gente vai Então, entendendo a vulnerabilidade da vida, né? sim, e é tanto que a gente é vulnerável, né? E não sei, assim, eu acho que eu consegui, agora com o tempo, como eu tô com o tempo livre, assim, eu consegui me mergulhar mais em mim, me mergulhar mais com as pessoas que estavam nessa mesma vibração que eu, e foi a melhor parte, assim, da quarentena para mim mesma, assim. Foi muito legal.
Ah, que bom. E essa descoberta é algo Aqui que... tem uma moça aí É falando. minha esposa. É minha É esposa. sério? Ela quer tomar um café com você aí, ó. Fala pra ela, vai. Já aproveita e já fala do café de vocês já. Né? Pra Vai lá no assistir. Café Talento, já já, quem sabe? Aí, ó. Vai lá, já aproveita e já toma um café lá. Sim. E esses pensamentos, Karine, esse reforço dessas descobertas é algo que, uma coisa que é importante, que muita gente fala, quer voltar a vida ao normal, mas se não se apegar a essa mudança que esse momento está trazendo para a gente, vai voltar na mesma loucura, vai Sim, sair da pandemia do mesmo jeito. sim, Então, assim, é, essa desaceleração da vida que a pandemia proporcionou para a gente trouxe vários pensamentos, várias reflexões, para quem é artista, para quem é empresário, para quem é estudante, para quem é jovem, para quem é criança. Acho que trouxe reflexões para uma enorme gama de pessoas, de vidas, né, que gerou essa reflexão. E isso que sim. você falou é muito importante, porque se a gente entra na pandemia nesse momento, né, a gente não entrou, a gente foi colocado, a gente foi jogado. É, jogado. A gente não pensou, vou entrar aí na pandemia e já volto. Não, não foi assim. De repente, do nada, ela apareceu lá para todo mundo, né? E, e se a gente sai desse processo do mesmo jeito que a gente entrou, aí, né? Não adianta de nada. As pessoas brincam muito, né? Ai, cancela 2020 e tudo. Eu jamais cancelaria esse ano. Eu jamais cancelaria, porque ele me fez perceber muitas coisas. Mesmo que foi ali o pontapé, a base da força, né? Uhum. Ele me fez crescer demais. Então, nossa, apesar de todos os sofrimentos, os perrengues, as coisas que deram errado, eu acho que a parte interna foi a mais trabalhada. Então, eu jamais cancelaria esse ano, apesar de tudo. Eu sou É, muito assim, os calos e as bolhas as mesmo, bolhas justas. fortalecendo. Então, é isso. Apesar dos pesares, estamos aí. E alimentação, Arene? Você que é uma nutricionista, é, uma artista que o corpo é o principal instrumento da arte. Quando eu saí da pandemia, a barba já está crescendo, eu já vou fazer o Papai Noel Black, porque a barriga também já está enorme. Né? Então, Sim. vou de Papai Noel aí pro shopping aí, porque, né? E você, como tá sendo a sua alimentação, esse cuidado com o corpo, né, dentro dessa pandemia? Como tá sendo aí? Faninho, oscilante. Total, assim. No começo eu falei, que seja, eu vou comer tudo que eu quiser mesmo. Mas assim, eu, apesar de gostar muito de comer, eu acho que eu tenho um limite, assim, sabe? Então eu dou uma controlada, assim, de leve. Mas eu acho que, especialmente no começo, que era um período já que exigia muito do psicológico, eu não me preocupei com alimentação, não. Eu deixei, sabe? Uhum. Fiz minhas vontades. Foi um pouco complicado porque eu e o Cedric entramos no gym todo dia, nos primeiros meses. Meu Deus do céu! Gente, a gente tá, vamos tomar um gin. Era muito, vamos tomar um gin. Tinha qualquer coisa assim, vamos tomar essa cerveja aqui, sabe? E aí eu pensei, gente, que isso? Virar alcoólatra não vai dar. Aí a gente começou a manejar, sabe? E aí depois, aí eu passei por momentos de cuidar mais. Eu fico sempre nessa, eu cuido, daí tem um pastel ali, agora mesmo que eu tava ali comendo um pastelzinho na feira. Daí veio uma salada, uma carne maravilhosa, um pouquinho natural. Daí um guaraná com pipoca. É assim, O sabe? Cedric falou que até que o dinheiro acabou. É isso mesmo. Ó, a gente já tava com esse gin antes da quarentena. Aí eles estavam lá, a garrafa fez assim, ó. A Jaque tá brincando que ela levava tapioca, a Julinha, a filhinha dela,
vou levar uma tapioca de Nutella com coco pra tia Karine. Aí eu assim, Jaque, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Ela, eu vou levar uma laranja, né? Aí a gente uma laranja pra você. Assim, ó, no, no chocolate, daí a laranja e assim vai, sabe? E vai gerando a Mas, gente também uma e depois, ansiedade, né? eu acho que depois que foi estabilizando, a gente entendeu que era isso, eu entendi que era isso mesmo, aí não precisava canalizar essa energia para esse lado, assim, mais, né? Aí, e eu sempre procurava dançando, quem que tá me zoando aqui? Eu continuava mais dançando em casa, foi uma coisa assim que eu me exercei em casa, e também eu tenho a liberdade para ir para talentos, né? Minha casa, então eu ia para talentos me exercitar, mas eu preciso de companhia, assim, para estar junto, para fazer as coisas. Então, voltar é muito importante para mim, porque me dá gás para estar junto com a galera, para me mover melhor. Eu acho que eu diminuí meu ritmo consideravelmente. Assim. Entendi. Então, Karina, vamos para o momento aí, né, esperado por todo mundo, né, em saber qual é o seu objeto favorito. Né? Tem algumas dicas aí para dar para a gente. Pessoal que está aí nos assistindo poder ir arriscando, tentando adivinhar o que é. Que já apareceu várias coisas já. Ah, Qual que é o seu, qual que é o seu objeto favorito? Bom, vou te dar uma dica. Diz o Cedric que diz que é ele aí. Também. Bom, meu objeto favorito, eu vou dar umas dicas para você. Ele é imenso. Imenso. Ele muda de cor e a gente não pode tocar. A gente pode ver. Ele é imenso, muda de cor e não pode tocar. Pessoal, alguém em casa arrisca, eu já tenho meu palpite aqui. Não sei se tem muito a ver não, mas foi a primeira coisa que veio aqui na minha cabeça. Chuta aí, vamos ver. Chuta aí, vamos ver. Sol. Sol. Céu do... O Farno, o Céu também. O Farno é o meu irmão que eu te falei aqui. Que dançou, fez parte do balé de rua. Que massa. Que é o dançarino da família. Acho que as minhas dicas foram muito fáceis. É o sol ou o céu? É o céu. É o céu. O céu foi meu respiro mesmo, assim, na quarentena. Lá no prédio que a gente morava no último andar e a gente conseguiu a chave que tinha um acesso ao terraço. Uhum. Que não era um terraço, não, sabe? Era uma caixa d'água. Mas a gente subiu lá em cima. E foi, assim, minha salvação. Especialmente no começo da quarentena. Então, eu saí daquele alçapão e olhar a imensidão do céu era, assim, era uma cura. Então, lá eu passei muitos pores do sol lá. Noites também, assim, de muita meditação, e junto com o Cedric, sozinha, convidava um amigo ou outro, e aí foi, assim, eu acho que foi um escape muito importante. Então, quando falo da quarentena, eu acho que das minhas lembranças boas foi o céu, assim, sabe? Mesmo. Então, é isso. E antes da pandemia, você tinha esse olhar, esse brilho no olhar quando via o céu, quando olhava para cima? Sempre tive, demais, assim. O pôr do sol é meu momento favorito do dia. Mas, além dele, eu acho que ele veio uma observação mais com a maturidade, assim, de olhar e de contemplar muito. Mas o céu mesmo, né? Quando a gente é criança, assim, olhar as nuvens, descobrir as formas,
Se a gente tem a oportunidade de ir no campo, é observar o céu estrelado, a lua cheia. E então, o tempo fechado, né? Quando criança assusta, assim. Então, eu acho que o céu, ele tá muito interligado com essas mudanças, que parece que tá tudo igual, mas não tá. Cada dia é diferente. Então, o céu é muito importante, assim, pra mim como um todo, não só na quarentena mesmo. Então, ele é muito meu objeto favorito, assim, mesmo. E quando eu acredito muito, muito mesmo, que quando você conecta com a natureza, com o céu, com o verde, com rios, os lugares, quando é uma conexão mesmo, né? Hoje a gente vê muita gente indo para cachoeira e tal, mas é mais para lazer. Eu estou falando de uma conexão, É né? De muito você se diferente. conectar. Eu acredito muito nessa troca de energia, né? De você pegar essa energia, sair dessa zona urbana e ir pro meio do mato mesmo, para ter essa energia, né? E é muito Sim, massa isso. é a aproximação com o divino pra mim mesmo, sabe? É estar mais perto de Deus, assim. E foi meu consolo, assim, quarentena toda, né? Sempre é, assim, minha força. Então, é isso, é muito importante, sim, é pra vida mesmo. Sempre observar o céu, acho que renova, né? Revigora a gente. É a chuva. A dona A Francisca que chuva, tá aí é minha mãe aí, minha mãe. Minha mãe, ela dorme, só uma curiosidade aqui. Ela dorme assistindo vídeos de chuva. ouvindo o som da chuva, né? É, Inclusive, o é. tempo tá seco pra caramba. Muito Sim, saudade da saudável. chuva. Ela fica chamando chuva a noite inteira com o celular dela, até dormir. Que delícia, Francisca! Muito bom. Karina, eu vou fazer agora um bate-bola com você. Vou falar algumas palavras, algumas frases, e aí você vai falar aquilo que vier de imediato no seu coração, aquilo que você, né, pensou aí, papum, falou e de uma maneira sucinta, tá? Você vai compartilhar com a gente como que você enxerga essas frases ou essas palavras que eu vou dizer para você aqui agora, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Nutrição. Experiência, Dança. vida, vitalidade, sangue, emoção, sensibilidade, é muita coisa. É muita coisa, né? Você pediu para responder numa palavra que eu Não, respondo não, não, 70. pode. Não tem, Tá. são coisas que tem coisas que não dá para resumir, né? Eu, quando falar, resume a arte para você, falar, não dá, mano, Tá você tá aqui de falando, brincadeira. né? Você também, né? A gente tá aqui falando. Cia Talentos. É, ó, tem a Cia Bittencourt e tem a Talentos, que é tudo a mesma coisa. Você juntou num só, Cia Talentos. Eu achei válido. É, realização. Sonhos. É muita coisa, na verdade, né? Vou só acrescentar algumas coisas. É, Certo. é realização, mas é uma realização de vida, assim, porque foram de lá que saíram as melhores pessoas da minha vida. Então, o Cedric, a minha mãe, né, que eu saí dela, no caso, os meus amigos de infância, que são amigos até hoje, e amizades fortes, duradouras, laços muito bonitos mesmo, assim, é tudo. Sonhos. Sonhos. Eu acredito e entrego eles a Deus, assim, eu tô mais pra receber o que Ele quiser pra mim. Certo. Karina, Karine, Aê, Karine. Karine, então assim, nossa, sua fala, né, foi muito refletiva e esse realmente é o nosso objetivo com esse bate-papo, é gerar essas reflexões mesmo, porque quando eu pergunto para a pessoa qual é o seu objeto favorito, ou qual é o objeto que você mais tem utilizado,
durante esses últimos meses, automaticamente faz com que a pessoa pare e comece a observar a sua rotina, no mínimo. Né? Observar o que está fazendo, como que está fazendo, o que mais tem usado, né? Para justamente entender o que é que aquilo tem feito, tem trago na sua rotina. E quando você compartilha esse seu objeto, você e todos os outros que estiveram aqui com a gente, leva o nosso olhar para essas coisas que também existem para nós. Então eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo amanhã vai olhar o sol, o céu, né, melhor dizendo, o céu, com um olhar diferente, né, porque vai lembrar dessa reflexão que você trouxe para a gente, vai lembrar desse bate-papo que a gente está tendo aqui. E eu queria que, para finalizar, né, eu gostaria que você compartilhasse com a gente, dentre tantas reflexões que você já trouxe, gostaria que você compartilhasse uma reflexão do todo que tem ocorrido durante esses 5 meses. Acho que é 5 meses já, né? Essa quarentena de 5 meses. Eu acho, Faninho, que é um momento da gente ter carinho e afeto pelo outro, especialmente nas discordâncias, sabe? Eu acho que tá todo mundo tentando o seu melhor, tá todo mundo vivendo a sua verdade, e eu acho que é melhor a gente ir por esse caminho da sensibilidade mesmo, assim, sabe? De olhar com carinho a vida do outro, tentar entender, perdoar os julgamentos um do outro, porque eu acho que isso acontece, eu acho que é um exercício de atenção que a gente tem que ter para não criticar o outro nas atitudes, nas ações, nas escolhas, né, especialmente de comportamento, assim. E cada um tem um jeito aí de enxergar as coisas e de aproveitar elas, sabe? Ou de se aquietar, ou de estar junto, né? Então eu acho que é esse respeito, esse carinho mesmo com o outro que é um exercício que eu acho muito importante nesse momento. O Cedric tá falando aqui, para fechar, assim, o objeto favorito, realmente eu me esqueci. Quando a gente foi se mudar, eu fui me despedir lá do terraço. E foi muito especial, assim. Eu coloquei a câmera lá e me filmei dançando, assim, sentindo mesmo, assim, aquele dos últimos, assim, um dos últimos pôres do sol que eu assisti e dancei. Inclusive, tem uma história maravilhosa, mas fica para uma próxima, porque preocupou alguns vizinhos. Acho que o pessoal pensou assim, gente, essa menina doida dançando ali em cima. Foi parar quando vão ver em casa, assim, demais. Sério? Sério. Engraçadíssimo, mas... Agora a galera que assistiu deve estar assim, gente, porque tá lá no meu IGTV, ficou super bonito, assim, eu acho que traduz muito do que representa esse objeto pra mim, que é o céu mesmo. E é isso. Que bom, depois eu vou correr lá, Cedric, vou assistir o vídeo lá, né, para poder acompanhar também. E, Karine, muito obrigado, tá? Obrigada. Por ter compartilhado de você. Que eu tô falando aqui. Desculpa, eu te interrompi, tava mandando um beijo pra minha tia, que minha madrinha. Outros terraços sem problemas, tranquilo. Muito bom mesmo falar com você, ouvir histórias. Quero agradecer a todos que estão aqui nos assistindo também, né? A Júlia, a Sara, que foram, né, passou por nós lá no colégio, tive a oportunidade de conhecê-las lá, né? E conhecer você também, junto com a companhia lá, e desde a primeira vez que eu vi o trabalho de vocês, né, que eu vi as meninas, a Sara não gostava de dançar, ficava escondendo o ouro, aí eu ficava, não, você vai dançar,
Aí, quando foi no último ano dela na escola, eu montei um espetáculo. E aí eu falei, a coreografia é por sua conta, se vira. Aí ela foi Não tô e montou. acreditando que ela não E ficou gostava, lindo. Paninha. Não Essa sei se menina é ela não gostava. artística pra Pois é. caramba. Adolescente tem cada uma, né? Onde Ai, já se meu viu? cara. E aí eu montei um espetáculo lá e eu falei, ó, coreografia aí, você se vira, você monta a coreografia, dança, põe todo mundo pra dançar. E aí foi na semana, no mês da consciência negra, e aí ela fez, não, aí ela, sabe, foi Entrou com tudo. não só ela, como todos os que participaram desse trabalho, é um trabalho que toda vez que eu vejo, os cabelinhos do braço chega a arrepiar, de tão forte, de tão emocionante que foi, e ela mandou super bem. Depois ela estava escondendo ouro, aí nesse trabalho ela já revelou tudo que tinha para dar e já entregou tudo que tinha para entregar. E como dizia, foi muito bom, foi uma experiência muito boa que eu tive com ela lá no colégio lá. Dizer que eu estou expondo ela. O Gabriel também foi, nos ajudou lá também, no trabalho lá. Amém, Ambos, gente. Lindos demais esses meninos. eles são maravilhosos mesmo. Karina, para fechar, eu quero finalizar com um texto que eu ainda não decorei, eu estou olhando aqui na minha Vem cá vendo. só para ver se eu lembro aqui, olhando aqui. Um texto que diz o seguinte: a esperança é como um pequeno broto que insiste e persiste para furar a terra seca. Então, né, linkando com toda essa nossa conversa de resistência, porque ser artista é resistência, ser artista no Brasil. Ninguém que é artista no Brasil, no país que a gente vive hoje, é confortável, se sente confortável. O artista no Brasil, ele sempre tem a necessidade de se reinventar. Mas não porque a arte exige isso dele, mas porque o sistema faz com que ele se reinvente. E você, enquanto artista, é uma profissional que tem o meu respeito, tem a minha admiração. E nós, artistas, além de nos reinventarmos, de nos adaptarmos a diferentes mudanças e ocorridos que vêm sobre a nossa vida, a gente ainda consegue subir no terraço, mediante as dificuldades, dançar ao pôr do sol. A gente consegue escrever uma música, escrever uma canção, montar um texto, montar um trabalho. A gente ainda consegue, mesmo diante do caos, mesmo diante da loucura, a gente ainda consegue essa sanidade para continuar rompendo essa terra seca que nos cerca ao todo instante. É isso aí, transmutando o tempo todo. Muito lindo. Muito bom mesmo falar com você. Adorei o nosso bate-papo. Também, muitão. Quando voltar aí, já está voltando, né, as atividades, mas espero poder encontrar vocês em breve. Eu até estava conversando com a Sara, se não me engano, acho que era sábado à noite, que eu já estava ansioso para ver vocês nos palcos apresentando. Porque foi viciante, né? Experimentei uma vez e aí desde então nunca mais parei. Teve um espetáculo que eu fui assistir, mas minha esposa, eu levei minha mãe para assistir e depois eu levei minha sobrinha, meu irmão. Enfim. Foi mesmo, né? Fui várias vezes. Tem, beleza. Qual que é o espetáculo? Não quero ir, beleza, vou lá. Ai, que em breve a gente volte, né? Com plateia lotada, se Deus quiser, porque é dureza. Sara. Falou. Foi em play 1000 vezes, né? Foi. Karina, muito bom. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado por trazer essas várias reflexões a todos que estão nos assistindo. A vocês que estão aí em casa, né, que vão nos assistir pela plataforma do Instagram, no YouTube, muito obrigado por acompanhar e espero muito que esse momento gere reflexão para vocês, assim como gerou para mim, e que vocês também possam refletir, né, não só durante a pandemia, mas pós a pandemia também, que nós venhamos sair melhores do que entramos.
Ah, com certeza, sem dúvida. Obrigada, Faninho, foi demais. Eu amei Por os textos, nada. viu? Se tiver escrito aí, me manda lá que eu quero Ah, demais eu vou guardar. mandar. Aí na hora que você lê o texto, eu falei, mas não foi isso que o Faninho falou, não, ué. Ah, Por isso que eu disse, improvisou, parafraseando. improvisou. Tá ótimo, Parafraseando os textos. Mas eu te mando, sim, eu tá tenho bom. eles aqui certinho. É, eu te encaminho os textos, sim, para você depois, tá bom? Oba, tá bom. Um beijão pra você. Obrigado. Muito obrigada, viu? Foi Beijo. demais. Boa noite. Obrigada a Valeu, todo boa mundo que noite. estava aí. Pessoal, beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima, gente. Valeu, quarta-feira que vem tem mais. Tchau.